Muito bom dia. Então, eu sou o professor Fernando, aqui é o nosso curso de Química Analítica 1. Tá? Essa primeira aula a gente vai ver uma introdução ao curso, não é propriamente conteúdo da disciplina, isso cai em prova e tal, então não precisa de ficar desesperados em decorar tudo que eu vou estar falando aqui, tá? É mais uma apresentação mesmo, uma boa introdução, assim, do que a química analítica se encarrega, né? E aí, mas lógico, né? Se vocês quiserem fazer as anotações de vocês, né? Futuramente, se vocês precisarem de um material mais introdutório da química analítica para fazer alguma prova externa, algum concurso, alguma coisa, vocês já vão se preparando aí, né? E tal. Então essa aula ela é bem ilustrativa realmente, assim, do que é a química analítica, para que ela serve, quais aplicações. E aí a partir disso, quais os tipos de química analítica, né? Como que a gente classifica ela. E a partir daí, como nossos cursos, né, como as nossas disciplinas são montadas a partir disso que eu vou falar aqui, tá? Então, se vocês precisarem de interromper, perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá? Que é uma coisa bem exploratória mesmo, isso é normal. Então, assim, algumas coisas aqui, talvez a maioria, né, das coisas que estão aqui é uma interpretação, tá, no caso do professor, uma interpretação minha, não são frases prontas, frases feitas pela UPAC ou por algum livro, tá? Isso aqui a gente vai montando ao longo da nossa carreira, né? Eu trabalho com química analítica, deve ter, apesar de ser professor há uns 4 anos só, eu já entrei na área de química analítica desde a graduação, tá? Meu TCC, iniciação científica, foi tudo já voltado na área de química analítica. Então, se for levar isso em conta, deve ter uns 20 anos aí quase de contato com essa área. Então, isso faz parte da minha vivência, da minha experiência nesse ramo da química, né? A química analítica ela é um ramo, tá? Uma grande área da química, né? Paralela aí, né? Mas não quer dizer que elas não se tocam, tá? Mas ela tem o mesmo nível, o mesmo status aí que a química orgânica, química inorgânica, físico-química, ok? Ela não é sub a essas aí, anda paralelo. E aí ela envolve separação, identificação e quantificação. Algumas palavras-chave vocês vão percebendo aí que eu vou grifando, tá? Porque elas estão dentro dessas palavras, desses termos aqui, tem várias coisas aqui que a gente pode falar, né? Então essas palavras estão carregadas de significado, de sentido, tá? Então ela envolve normalmente, tá, a separação, mas não necessariamente sempre. Separação, identificação e ou quantificação de uma ou mais espécies de interesse, que a gente chama essas espécies de interesse de analitos, que compõem uma amostra. Então aqui eu tenho uma ilustração simples, tá? Bem simplista mesmo da química analítica, assim. Então se eu tenho um sistema investigado, normalmente isso vem carregado de algum problema, algum questionamento, alguma justificativa, tá? Do porquê que eu estou investigando algum sistema, tá? Seja da natureza, seja de algum alimento, enfim, né? Aqui eu tenho a água de um lago, por exemplo, e aí a gente coleta uma amostra, trata essa amostra no laboratório, transporta, né? Faz todos os procedimentos aqui no determinado método analítico, emprega uma técnica analítica para fazer a determinação de um determinado analito, como exemplo aqui eu coloquei nitrato, né? Então, desculpa, esse nitrato aqui é proveniente desse sistema investigado, ou seja, meu interesse aqui é analisar o nitrato, tá? Nesse exemplo, nas águas aqui desse lago. E aí, um método analítico, né, no caso, se for quantitativo, né, a gente vai ver essas classificações, ele vai fornecer uma concentração para a gente. Então, aqui 1,34 milimol por litro, uma concentração, tá, em mol por litro. E aí, a química analítica é isso, é um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos, que no final vão garantir para a gente que este valor aqui, 1,34 milimol por litro, realmente seja somente do nitrato, não tenha nenhuma interferência, não seja nem mais nem menos, né, do que realmente aquela quantidade do analítico que a gente quer determinar. Então, por isso que é uma disciplina tão
ela é tão vasta, né, de características e conhecimentos, etc. Aqui a gente tem aquele famoso PowerPoint do Dallagnol, né, só que aqui é do Skug. Esse é o PowerPoint do Skug, aqui do livro do Skug. É uma figura que eu tiro de lá, que ela mostra a relação da química analítica com outras áreas do conhecimento, né? Então, ela não só se relaciona com a inorgânica, orgânica e físico-química, né? Que são as três grandes áreas aí da química que vocês já conheciam, né? Mas se relaciona com várias outras áreas, tá? Engenharia, física, medicina, análises clínicas, análises de medicamentos, de fármacos, tá? Toxicologia, então tem muitas coisas aí é, que ela pode estar envolvida, tá? Até astronomia, né? A luz das estrelas que a gente observa quando vai ver que elemento que tem no Sol, que elemento que tem numa determinada estrela, os métodos, os procedimentos, mesmo que, não, que sejam adaptados, né, para determinado tipo de aplicação, os conceitos são de química analítica, né? Então, ciências do meio ambiente também, né? Ecologia, oceanografia, meteorologia, né? Então, e por aí vai. A gente poderia ficar horas falando de alguma coisa aqui. Eu vou citar alguns exemplos de aplicações, tá? Não são todos aqui, é só para a gente não ficar muito sem nenhuma aplicação, tá? Mas isso aqui pode ser. A química analítica ela pode ser aplicada em controle de qualidade, por exemplo, de petróleo e derivados do petróleo, né? A gente tem vários. Então a gente pode ter análise de hidrocarbonetos, né, que são os componentes principais aí do petróleo, alcanos, alcenos, aromáticos, alifáticos, né, dependendo aí da classe que você deseja analisar. Então se eu quero analisar um determinado alcano ou uma determinada classe de compostos, né, todos os alcanos, por exemplo, então eu consigo desenvolver o método para fazer isso, com alguma finalidade, né? Ah, eu quero analisar quais são qual que é a composição de uma gasolina, por exemplo, quais hidrocarbonetos estão presentes, né, num querosene. Então a gente pode fazer isso através de técnicas analíticas, né? Bom, esses são os componentes majoritários, né, dos compostos de derivados do petróleo, mas você também tem contaminantes, vários deles são indesejáveis ou são tóxicos ou são poluentes, né? Ou são corrosivos, como é o caso do enxofre, né? É muito ruim você ter enxofre numa gasolina, por exemplo, que ela detona por corrosão, né? Catalisadores, enfim, metais também, até características do ambiente na época de deposição, né? Existem métodos que determinam biomarcadores, né? Que são moléculas específicas que têm a ver com algum tipo de vida. Então, esse tipo de estudo pode ser feito. A química analítica ela é empregada, muito empregada, por sinal também, em análise de alimentos e bebidas, tanto para fazer análise dos macronutrientes, né, que são os principais elementos aqui das classes, né, de compostos dos alimentos, carboidratos, proteínas, gorduras. Isso que vocês vão estudar muito na disciplina de bioquímica, né, que envolve bioquímica, os carboidratos, proteínas, funções disso, o organismo, etc. E é dos alimentos que a gente tira isso. Então, de certa forma, é muito interessante a gente conhecer, né, o que tem nesses alimentos. E a gente faz isso através da química analítica. Então, quando a gente olha a informação nutricional, né, aqueles quadrinhos que tem lá no rótulo de qualquer alimento, tá? Que seja, né, industrializado, seja envasado, enfim, ele tem essa tabelinha com informações, né, da sua composição. Tá? Não quer dizer que tudo que tenha no alimento esteja aqui, mas aqueles que são definidos por lei, né, esses aqui precisam estar presentes em tal para determinado tipo de alimento e tal, então onde eles são obrigados eles colocam. E esses valores aqui, né, a quantidade tem porção, tá vendo? Normalmente, em química analítica, a gente fornece o valor, um resultado em concentração, mas se aqui a gente dividir 9,5 gramas por 200 ml, ou 0,2 litros, a gente vai ter o resultado em grama por litro, né? Ou miligramas, né? Miligrama por litro também dá para a gente fazer essa conversão. Normalmente, a gente determina, o método determina essa concentração
em grama por litro, ou miligrama por litro, ou mol por litro, milimol por litro. E aí, na hora do rótulo aqui, é feita a conversão para uma porção, porque fica mais fácil do público leigo entender quanto que ele está ingerindo, tá? Pode ser feita análise de micronutrientes também, sais minerais, né? E contaminantes. Aqui, por exemplo, né, metais pesados em peixes, né? Isso acontece também, ou outros, chumbo, por exemplo, mercúrio, né? Que vai bioacumulando, né, nos organismos. É que eu coloquei também o exemplo do mono e o dietilenoglicol, que foi aquele problema que a gente teve com as cervejas e uma cervejaria, se não me engano, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que teve vazamento, né, de mono e dietilenoglicol do tanque de resfriamento, se eu não me engano. Parece que tinha um furo no tanque de resfriamento e ia passando, né, esse material que tem a característica, a finalidade de resfriar, né, mas não entrar em contato com a cerveja. E por esse furo no tanque acabou entrando em contato. Pessoas até morreram por causa disso, né? Então, a química analítica, ela se encarrega também de fazer análise de contaminantes e tal, tudo é química analítica. Na área de fármacos, que talvez aqui sejam muito importante para vocês, né? Porque vocês são da farmácia, majoritariamente, eu acho. A aplicação é muito vasta, tanto é que vários profissionais da farmácia, às vezes vão fazer um mestrado, um doutorado, costumam fazer um doutorado, mestrado, uma pós-graduação na área de química analítica, tá? Isso acontece demais. A gente tem alunos na pós-graduação de mestrado e doutorado, de pós-doc também. A gente tem professores, inclusive, no nosso departamento de química, que a formação dele é de farmácia, farmacêutico. Tá. Então, assim, a relação da farmácia com a química analítica, ela é muito íntima, tá? É uma ligação muito forte. Você pode fazer o controle de qualidade, né? Análise, né, de matéria-prima, né, das matérias-primas utilizadas para fazer um determinado medicamento, do princípio ativo do medicamento em si, né, que é a substância de interesse que tem aquela finalidade para que aquele medicamento ele é utilizado, os recipientes, né, que são tudo no medicamento menos o princípio ativo. Você pode analisar ou fazer controle de qualidade em produtos de degradação. Então, de repente, se esse seu princípio ativo, né, com o tempo ou com alguma condição do ambiente, temperatura, enfim, ele se degrada, né, formando outros produtos, então você passa a deixar de ter princípio ativo naquele medicamento, né, você nem enxerga isso, ele costuma não ter nenhuma alteração visual, e passa a ter outros produtos que não são mais princípio ativo, né, obviamente, já degradou. E o que, que são esses produtos? Né? Quais moléculas são? Isso é prejudicial para a saúde? Então, isso aqui acaba definindo, de certa forma, o tempo de prateleira do medicamento, né? O prazo de validade e tal. Impurezas de síntese também. Então, a química analítica ela anda junto com a produção de um medicamento, assim, de cabo a rabo, né? Todas as etapas aí da produção. Na síntese, por exemplo, se a gente sintetiza além do princípio ativo, mas se a gente utiliza uma rota sintética, que além do princípio ativo, ela produz alguma outra molécula que seja danosa para a saúde, por exemplo, e isso não é raro, tá? Significa que essa rota sintética, ou ela não pode ser usada, mas muitas vezes essa rota sintética que produz moléculas, substâncias que são nocivas, às vezes essas rotas são mais baratas, inclusive, e algumas empresas às vezes insistem em utilizar dessas rotas sintéticas. Então, você precisa de ter fiscalização, né? Não só o controle de qualidade, que normalmente é feito pela própria indústria, né, que produz o medicamento, mas você pode ter fiscalização também, né? Isso acontece muito também, tá? Eu costumo citar o exemplo do etambutol, né? Para quem não conhece, o etambutol era um fármaco utilizado para tuberculose. E quando esse fármaco foi recentemente descoberto, quando ele foi descoberto, né, na época,
A rota de síntese dele produzia dois tipos de etambutol, dois tipos de molécula, que é o que a gente chama de isomeria, né? Que são moléculas muito parecidas, né? Só que uma imagem especular da outra, como se tivesse como se fosse uma mão direita e uma mão esquerda, né? Só que isso a nível molecular, né? E uma dessas moléculas, né, um desses enantiômeros, tinha realmente, de fato, o princípio de curar a tuberculose e tal, mas a outra molécula tinha o princípio, tinha a atividade de causar cegueira. Então, assim, ironicamente, né, é triste isso, mas a pessoa se curava da tuberculose, mas ficava cega. Então, é, e aí a ciência ela vai investigando essas coisas e ela vai prosseguindo assim, né? Por que está acontecendo isso? Né, as pessoas estão ficando cegas, tendo problema de visão, o que está acontecendo? E aí analisa o histórico, vê por que está acontecendo aquilo e aí vai descobrindo, ó, esse enantiômero aqui do etambutol. Né? Então a gente precisa de uma rota de síntese que seja diferente, ou que não produza etambutol prejudicial, só o bom, ou alguma forma de separar o etambutol bom do etambutol ruim. E aí a gente utiliza só o etambutol bom, faz o medicamento com ele e produz, né? Então a ciência, de certa forma, ela caminha na área da farmácia, né? Dessa forma, assim. Então, assim, a química analítica eu fico um pouco mais de tempo aqui nessa turma, tá? Justamente para vocês vislumbrarem aí alguma possibilidade até de trabalho, pode ser uma área a mais para vocês, né, a partir de agora. Aqui tem alguns outros exemplos. Isso aqui é uma espécie de miniaturização da química analítica, né? Obviamente teve todo um desenvolvimento, né, até conseguir reduzir uma análise química para um teste de farmácia que você possa ir lá comprar né, de uma forma bem mais acessível. E a própria pessoa que está interessada na análise vai lá, faz o exame e já faz o teste, né, positivo, negativo. Então aqui eu tenho teste de gravidez de farmácia, teste de farmácia. É, Esse teste de farmácia, se alguém quiser corrigir aí, mas enfim, é mergulhada, né, na urina, né, numa amostra de urina da mulher, né, até nessa altura máxima aqui. E aí a urina, ela elui, né, é o termo que a gente utiliza para esse movimento, né, de líquido, né, quando ele percola numa fase que é estacionária, né, que esse material aqui, se não me engano, isso é celulose. E aí ele percorre, a amostra de urina percorre aqui, né, pela capilaridade que tem, e aí alcança essas faixinhas indicadores aqui. Então, quando encosta na segunda faixinha, significa que o teste funcionou, né? O teste ele é validado, né? Significa que a urina chegou até aqui em cima. E se somente uma faixinha ficou marcada, né, coloridinha, que significa que o teste é negativo, né? O teste funcionou, mas a quantidade de hormônio não é alta o significativa para acusar que aquela mulher está grávida. Tá? E se as duas ficam coloridinhas aqui, significa que o teste foi positivo. Significa que tem uma grande concentração ali de hormônio beta-HCG na urina, tá? Tal que indica gravidez ali. Agora, isso é um teste mais simples, né, de certa forma, de fácil acesso, mas também você pode se perguntar qual que é a duração, né, da gestação, como está o andamento, se tem algum problema, né, específico com a gravidez. Então, a concentração do hormônio beta-HCG também pode ser feita em amostras de sangue. E aí vocês têm alguns outros tipos de respostas. Estimativa do tempo, né, de gravidez, isso varia de mulher para mulher também, então é só uma estimativa mesmo, né? Aumenta, né, ao longo da gravidez, a concentração desse hormônio vai aumentando ao longo da gravidez, mas essa rampa de aumento não é exatamente a mesma para todas as mulheres, então é uma estimativa mesmo. Outros diagnósticos também, né? Ou seja, esse resultado de análise química, né, que não deixa de ser uma análise química, responde às dúvidas referentes à gestação de uma mulher. A gente tem os exemplos da Blitz da lei seca, né? Se a gente tem o etilômetro, ele também é
um laboratório, né, miniaturizado, da análise de etanol no hálito de uma pessoa. Então, o resultado da análise química ela pode evidenciar aí a conduta de um motorista, se ele ingeriu ou não, né? E a gente pode até fazer uma estimativa do tempo também de está mais ou menos relacionado, né? Quanto mais álcool, mais recente ele ingeriu e mais bebida ele ingeriu. Aqui realmente é uma foto de um motorista que estava embriagado. Então, assim, tem um apelo muito forte, né? Esses tipos de análise, assim. Também pode ser aplicada para empresas, né? Por exemplo, empresa de mineração, se ela quer investir ou não na mineração em uma determinada região. O que ela faz? Ela analisa, por exemplo, se for explorar ferro, né, em determinada região, antes dela montar uma planta industrial, ela vai lá né, e faz análise de uma rocha, de um minério, para ver se realmente tem ferro abundante ali naquela rocha, para saber se vai fazer sentido ou não fazer isso. Então, tudo isso são análises químicas, tá? As análises podem ser feitas também em ambientes catastróficos, aí, né, quando a gente tem desastres, né? Esse aqui é aquele rompimento da barragem, né, de Brumadinho que teve. E aí você pode analisar é, os rios, né, os lençóis, tudo que puder ter sido afetado, né, e ver se tem metal pesado, ver o que tem de rejeito que foi contaminado, né, em seres, né, biológicos e tal, ou nos corpos d'água também. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tirei um texto de um site, tá, de um jornal Estado de Minas, que é da época, né, que foi feita, uma matéria feita na época aqui do rompimento, né, e é um texto acessível ao público, qualquer pessoa, né? Leigo, não necessariamente cientistas, tá? Então, assim, só para a gente ver o quanto de palavras-chave, né, voltados aí da química analítica que a gente encontra em textos comuns, textos de fácil acesso, tá? Então, assim, algumas palavras aqui a gente já sabe, né? Já tem uma noção do que se trata, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é, a Secretaria do Estado de Saúde, né, a SES, alertou sobre os riscos de saúde com contato à lama, tá, que é o sistema, o sistema a ser investigado, né, que a gente viu lá em cima, que pode conter altas concentrações, ó, mais uma palavra-chave, que é um termo, né, altas concentrações, chave da química analítica, de metais pesados, tá, então uma classe de espécies, certo? A secretaria recolheu amostras, ó, então ela foi lá, recolheu amostra. De onde que ela recolheu a amostra? Então teve um trabalho, né? Então, mas aí para o texto não ficar muito prolongado, né? A redação simplesmente recolheu amostras. Então já não precisa de falar de onde que recolheu, né? Se a pessoa quiser mais alguma informação, ela tem que correr atrás de quem fez as análises e tal, quais foram os procedimentos adotados, etc, etc. Mas, assim, para o público leigo, isso aqui basta, né? Mas, enfim, ó, recolheu amostras para verificar a presença, tá? É mais um termo aí da química analítica, presença ou ausência de metais pesados. Isso aqui traz uma característica de análise qualitativa, tá? Ou tem ou não tem metal pesado, porque na verdade não era para ter, então se for detectada a presença, isso já é um resultado, tá? Relevante. Ferro, manganês, então aqui a gente está especificando quais elementos, né, são os analitos, certo? São de interesse. Então, o departamento de química, né, que da UFMG, que foi quem fez as análises, né, da lama e tal, detectou a presença, entendeu? Então, assim, mais termos chave da química analítica que estão presentes aí no nosso cotidiano e às vezes a gente não se dá nem conta disso, porque realmente é natural isso, é normal a gente se deparar com isso, tá? Então, assim, a química analítica está muito presente, não só na nossa vida, né, mas quando tem algum crime, algum evento, né, no campo legal, judicial, que é o que a gente chama de química forense, né, que é a aplicação dos conhecimentos químicos, né, e toxicologia neste campo.
Então você pode fazer análise de pólvora, por exemplo, em um ambiente, na mão, no cabelo, na roupa. Quando uma pessoa dispara uma arma, né, normalmente a pólvora ela espalha, né, naquele ambiente próximo da arma. Então, se você analisar pólvora em determinado local, em determinada amostra, né, você vai elucidando um determinado crime, por exemplo, né? Eu coloco essa foto do CSI aqui justamente para dar um contraste, né? Porque para quem conhece a série aí do CSI, é tudo muito bonitinho, né? Tudo dá muito certinho. Você tem às vezes um único personagem, ele faz várias tarefas, ele vai interroga a vítima, interroga suspeitos, aí tira foto. Então uma mesma pessoa, ele é fotógrafo, ele interroga, ele faz análises químicas, volta para o laboratório. Obviamente que na realidade não é assim, tá? Cada pessoa tem uma função, mas aí para dar dinâmica, né, da série, a gente faz esse desconto, tem que ser apelativo. Senão, de fato, ia ser um pouco monótono, né? Muitas vezes, quem está analisando um resíduo, uma amostra de, de aspecto assim, forense, né? Normalmente é bom que nem saiba qual que é a história por trás daquela, daquela amostra que ele está analisando ali, né? Muitas vezes é bom que ele não saiba para não ter um viés de julgamento ali, né? É, Então, normalmente é isso que acontece. Às vezes tem várias análises por dia para serem feitas, e aí a pessoa não vai querer saber a história de todas elas e tal. Então, ele só quer fazer a amostra para ser o mais neutro possível, ter o resultado mais neutro possível, e aquele resultado, aquele laudo ser passado para frente, né? Porque ele pode incriminar. Quem condena é o juiz, é lógico, né, em determinados. Quando existe condenação, né? Não sou muito. Eu não tenho muito conhecimento desse campo, né? Mas é como se fosse uma catraca a mais, né, dessa engrenagem aí toda, tá? Aqui tem curiosidade para pesquisa também, por causa desse CSI, né, o efeito CSI, para quem quiser pesquisar aí, para quem se interessar, tá? Isso aqui não tem, é só curiosidade mesmo. Como que os Estados Unidos, o público, né, se influencia pelas séries e tal, tá? Em julgamentos reais. Então, quando você tem algum julgamento real mesmo, tá? Não é de série, não é de nada real, onde você tem um júri, né, composto pelas pessoas, né, júri popular, né? Então as pessoas, por terem esse vício de assistir CSI, às vezes isso acaba influenciando um pouco o julgamento delas, tá? No sentido de, por exemplo, às vezes ignorar testemunhas oculares, tá? Um exemplo, negar testemunhas, os testemunhos, né, de testemunhas oculares por falta de alguma evidência, de alguma análise sofisticada que só acontece dentro do CSI, tá? Porque tudo é muito caro, tudo precisa de recurso e tal. E nem todos os casos, nem todas as amostras, né, é, às vezes são necessárias de você fazer todos os testes aí, porque é muito caro, é inviável, não tem como. A gente tem exemplos aí também, uma aplicação muito forte da química analítica, que é na análise de antidoping, né, dos atletas, principalmente atletas de alto rendimento. Normalmente, não sei se vocês sabem, né, mas as amostras de urinas de atletas são escolhidas por sorteio, né? Não sei se dá para fazer de todos eles assim, mas porque ficaria inviável também. Mas normalmente as amostras de urina, uma parte delas é separada para fazer uma análise em si, a outra parte às vezes é congelada, tá? Para ser feita alguma contraprova, se for detectada alguma substância proibida, você pega dessa amostra que foi congelada aqui, né, descongela e faz uma outra análise para ter contraprova, um outro laboratório fazer, né, para o atleta se defender também, tá? Isso aqui é só uma imagem de um atleta, tá? Não quer dizer, eu não conheço esse atleta aqui, só achei essa imagem bonita, né, no Google aqui. E colei, mas não, se alguém reconhecer e tal, não quer dizer que esse atleta que ele faz uso de substâncias proibidas, tá? É, é só uma relação com o esporte.
Então, são várias classes de substâncias que podem ser consideradas como proibidas, ok? Inclusive diuréticos, que é apenas para o atleta urinar mais, né? E na urina, às vezes, você tem a eliminação desses, dessas outras substâncias. Então, se um atleta, por exemplo, ele quis fazer o uso de doping, ele utilizou um estimulante, tá? Algo que para cortar a dor dele, por exemplo, para ele não sentir dor, ou para ele ter mais força, sei lá, que é proibido. E para fazer o teste, sei lá, um dia antes, ele ingere, né, um diurético, significa que é para eliminar essa substância proibida e não ser detectado no exame de toxicológico aqui. Então, o que que eles fazem? Bom, então, se o atleta ingeriu algum diurético, o diurético também é proibido. Significa que ele está fazendo isso por conta de eliminação de alguma coisa suspeita aí que ele esteja proibido, que ele esteja ingerindo, tá? Então, o diurético também é proibido, tá? Mesmo que não tenha um efeito esperado do atleta, né? Isso é tão levado a sério que existe o caso do Lance Armstrong, que é um ex-ciclista profissional dos Estados Unidos. Ele perdeu vários títulos que ele alcançou, tá? Ele ganhou o primeiro lugar em várias competições. Quem quiser depois eu passo o link aqui desse, ou procura, né, Lance Armstrong, é bem conhecido o caso dele, tem a biografia dele até no Wikipedia. E ele perdeu todos os seus títulos que ele conquistou ao longo de vários anos, tá? Sob efeito de dopagem, tá? Vários anos depois ele acabou confessando isso, né? Porque os próprios colegas dele de... O Lance Armstrong não é esse carinha que tá aqui, tá? Esse aqui é outro caso. Esse aqui é do Netflix, é um, é um documentário. Mas voltando aqui para o Lance Armstrong, os próprios colegas dele acabaram confirmando isso, então as suspeitas foram ficando cada vez mais fortes. E eles fizeram isso, tiveram que analisar amostras congeladas de urina, né, que foram coletadas na época das provas. Então, foi detectado substâncias que eram, na época nem eram conhecidas e tal, mas eram substâncias que estavam sendo testadas, né, em atletas. E no caso do Lance Armstrong deu certo, né, tanto é que ele ganhou as provas e tal. Então é interessante, né, para quem tiver curiosidade de ver também. Eu costumo indicar também esse documentário que tem na Netflix para quem tiver, tá? Chama Ícaro. Ele tem duas camadas, esse documentário aqui. Uma camada delas, esse atleta aqui, ele não se coloca como profissional, tá? É semi-profissional, mas é um ciclista também, que ele começa a fazer o uso de, eu acho que é testosterona, que ele começa a fazer injeção de testosterona. Obviamente, tá, pessoal? É o que a gente conhece como bomba, né? Os anabolizantes aí. Mas ele faz isso, obviamente, com controle, com médicos e tal. E ele vai relatando quais os ganhos, né? Os ganhos e perdas que ele vai tendo aí ao longo do documentário, tá? E ao longo aí da sua evolução, como que ele vai realmente melhorando o rendimento dele, tá? E ele vai narrando isso tudo. Então é bem interessante, né? Para a gente ver como que funciona isso, né? E uma outra camada desse documentário revela o escândalo de dopagem que teve em massa, tá? Em vários atletas, mas um número muito grande de atletas russos, em Olimpíadas e etc., onde eles burlavam as análises químicas de antidoping. Então, isso foi um escândalo muito grande, tanto é que a Rússia não pode participar mais como Rússia, né, nas Olimpíadas, né? Os russos até podem participar da Olimpíada, mas não levantando a bandeira da Rússia, né? Eles podem participar como se fosse individualmente, né? Mas é diferente de você ir para uma Olimpíada, algum evento, né? E não poder levantar a bandeira do seu próprio país, né? Eles competem com a bandeira olímpica, ok? Então fica aí indicado. Aqui então a gente tem a parte da sequência analítica. É mais
uma característica aí da química analítica, né, das análises químicas, que normalmente são algumas regras, né, algumas etapas, que elas são muito variáveis de método para método, tá? Tem etapa que precisa ser feita, tem etapa que precisa de ser em determinada aplicação, né? Tem etapa que é mais ou menos importante, né? Enfim, então não tem um método que seja único e padrão para todas elas. Então a gente reúne isso de uma forma mais, de uma forma que seja mais didática, tá? Mas ela não é necessariamente exata. Oh, tem que fazer isso aqui item por item, não é. Isso aqui é bem variável, tá? Tanto é variável que não tem então uma definição padronizada para isso. Normalmente quem faz esse tipo de montagem, né, igual eu fiz aqui de sequência analítica, cada autor, cada professor vai fazer a sua própria montagem de sequência analítica. Também não é tão diferente acima da outra, tá? Eu só estou falando assim que não é exatamente com essas mesmas palavras. Então, assim, não tem outra etapa melhor do curso para a gente falar disso, tá? Sendo essa na primeira aula de química analítica, tá? Mas vocês podem se deparar com alguns conceitos aqui que a gente vai ver aqui agora ao longo do curso, até na última analítica, até para frente, enfim. Então, assim, eu, né, separo, classifico a sequência analítica, né, que são todas as etapas que a gente precisa de fazer até entregar um resultado. Eu separo ela em umas, acho que 5 ou 6 etapas principais aqui. A primeira delas eu considero como sendo o planejamento estratégico, tá? Que não envolve nada experimental. Eu ainda não botei a mão na massa aqui. Então aqui eu só estou definindo o problema. Né? Por exemplo, aqui, ó, tá morrendo peixe em um determinado lago, determinado na Baía de Guanabara, que seja. Então eu defino o que que eu quero analisar, se eu vou analisar o peixe em si, algum tecido do peixe, ou se eu vou analisar a água, que é o ambiente que ele vive, se tem algum contaminante, alguma coisa, tá? Eu posso fazer essa definição. Isso tudo é feito aqui, tá? Eu estou decidindo o que que eu vou fazer ainda. Vou escolher método, eu vou consultar protocolo, ver o que que tem de método parecido ou exato daquilo que eu quero analisar, se tem roteiro, se tem artigo na literatura, tá? Se tem alguma coisa em livro, algo que me permita fazer aquela análise e de repente resolver o problema que eu quero ali. E é aí que a gente escolhe, então, o método, a técnica de análise a ser utilizado. Bom, aí tem uma etapa de amostragem também, tá? Que eu envolvo a coleta do ambiente original de uma porção representativa, tá? Eu não vou, por exemplo, no lago aqui, eu não vou analisar a água toda do lago. Eu vou deixar a água lá, eu só vou retirar uma amostra, tá? Quanto de amostra eu preciso de retirar? Uma garrafa, 1 litro, 1 ml? De onde eu vou retirar essa amostra? Eu vou retirar do fundo da água, mais da superfície, mais próximo do leito, né, das margens do lago. Se for um riacho, um rio, por exemplo, antes de algum rejeito industrial, de algum descarte, né, de rejeitos industriais, né? A gente sabe aí que pode ter indústrias aí que fazem rejeitos aí no um riachinho que passa ali, que ninguém vê, tal, e ela está sentando o rejeito lá. Eu faço análise depois ou antes, depende do que eu quero analisar, né? Depende da finalidade que foi definida aqui. Antes ou após uma queda d'água, por exemplo, se eu tenho uma cachoeira, por exemplo, que acaba oxigenando um pouco ali, né, dando na hora da queda ali acaba oxigenando aquela água, então ela tende a você ter substâncias mais oxidadas após a queda e menos oxidadas antes da queda. Você pode ter isso? Pode ter isso. Então, isso tudo tem que ser determinado aqui, né, para na hora de fazer a amostragem, você já sabe qual local você quer coletar, como que vai ser feito o transporte, o armazenamento, quanto você quer coletar, né? Depois eu coloco o preparo da amostra, que é uma etapa onde a gente vai transformar a nossa amostra, que pode ser uma rocha, inclusive, pode ser um sedimento, uma argila, pode ser uma amostra gasosa, né, um escapamento de um veículo, por exemplo. Então pode ser em qualquer forma física, tá? E normalmente as análises químicas são feitas, normalmente, tá?
são feitas em meio líquido. Então eu tenho que transformar isso aqui, essa rocha, numa solução, uma solução líquida. E aí, como que eu faço isso? Isso é o preparo de amostra. Então eu vou transformar essa amostra, e aí eu tenho que tomar todos os cuidados, né, porque isso tem que ser representativo. Eu não posso, por exemplo, se a amostra for muito heterogênea, né, eu preciso de, sei lá, ter uma trituração, uma homogeneização, né, para a gente fazer a coleta daquele analito de interesse de forma representativa. Imagina, né, a gente ter todo o conteúdo daquilo que a gente quer que esteja na amostra, né, e passar isso para um frasco, né, e tal, que esteja na forma de solução líquida. Então, isso, só para vocês terem uma ideia, tem grupos de pesquisa que dedicam, pesquisadores, né, que dedicam sua vida acadêmica para fazer preparo de amostra. Então a vida do cara é conseguir fazer, trabalhar com isso e tal. Então pra vocês verem o tamanho que é a química analítica. Existem cursos de preparo de amostra, para vocês terem noção. Existe, né, disciplina para fazer, para falar só disso. Então assim, é muita coisa que dá para falar. O método analítico em si. Então assim, ó, só para recapitular aqui. A transformação a gente vai fazer mudar, né, o estado ou não, né, o físico, se é que for preciso, né, a gente vai precisa de mudar o estado físico da amostra para o estado físico que é compatível com a técnica, tá? Com a técnica analítica escolhida lá na primeira etapa. E aí vem o método analítico em si, né? O método uma digamos, um sinônimo, né, de procedimento, e técnica é um sinônimo de ferramenta, tá? Então, instrumento, etc. A gente chama de técnica analítica, tá? Qual técnica? A cromatografia, uma titulação. E o método? O método pode ser um método quantitativo, um método qualitativo, um método volumétrico, tá? Então, assim, são palavras distintas, mas elas andam muito juntas, tá? Na química analítica. Então, método analítico, a gente pode. Aqui a gente tem níveis diferentes, tá, de aplicação do método. Eu posso simplesmente só aplicar um método existente sem. Eu posso só adaptar ele. Né? De repente, o meu método já existe para, sei lá, nitrato, mas eu quero analisar nitrito. Então, de repente, eu posso só fazer uma adaptação daquele método e eu já consigo analisar o nitrito, por exemplo, um outro analito parecido. Se não tem nada na literatura, eu preciso de desenvolver o método do zero. Aí que entra muito a pós-graduação, mestrado, doutorado. Em química analítica, a gente faz muito desenvolvimento de método. Na farmácia, por exemplo, como normalmente, né, frequentemente novos fármacos e impurezas, né, como a Samara ali já levantou, vão sendo descobertas, né, ao longo da evolução e da ciência, da medicina, etc. A gente precisa de desenvolver métodos do zero também para fazer análise dessas novas substâncias. Então isso anda junto, tá? Tudo anda junto. Normalmente, como a gente desenvolve o método do zero, a gente associa isso à otimização também, que é você achar as melhores condições dos instrumentos, tá? Qual é a melhor temperatura, se precisa de ser a 20 graus, a 25, a 30 graus. Então, assim, a gente pode controlar a temperatura, pressão, alguns outros parâmetros, né? Depende da técnica que está sendo empregada, tá? Porque isso também não é padrão. Então, um método que é otimizado, sei lá, para a losartana, ela pode não ser o mesmo método ótimo para o etambutol, que eu acabei de falar ali também. Né? Então você precisa de otimizar, às vezes até um método parecido, tá? Você adapta e tal, mas você vai precisar de otimizar ele para o etambutol, ou se o seu interesse for a losartana, você vai precisar de otimizar ele para a losartana, ok? E aí você fornece as melhores condições aí para cada caso. Aí a gente tem calibração também, tá? Que a gente vai ver no próximo item, o item 5. A gente volta aqui na calibração e na validação. Esses instrumentos, eles não falam, as análises químicas, elas não falam, elas não dão número assim, né? Você tem a concentração X. Não, não é assim. Eles dão um sinal elétrico, tá? Um sinal que a gente chama de analítico. E
Deixa eu passar já para a próxima etapa aqui, né? Que é o tratamento de dados, que isso é bem mesclado também. Essas etapas não são necessariamente separadas ali uma da outra, tá? Inclusive do ponto de vista cronológico também, né? Às vezes eu preciso de fazer duas etapas ali mais ou menos juntas. Então, por exemplo, o tratamento de dados é mais ou menos misturado aqui com a calibração, com a validação, tá? Matemáticos e estatísticos. Então, vou ficar voltando aqui. Então, eu vou transformar os dados, que são sinais analíticos, né? Eu faço uma análise de uma amostra, de um fármaco, por exemplo, eu tenho esse resultado aqui. Bom, o que que é isso? Né? Que gráfico que é esse? O que que ele quer dizer? Qual desses picos aqui é do meu analito? Né? O que que significa um pico ser pequeno e um pico ser mais alto, ter uma área maior? Né? Então eu preciso de ferramentas matemáticas para transformar esses sinais analíticos, né, em informação química. Né? Ou seja, qual que é a concentração daquele meu fármaco, qual que é a concentração daquela minha espécie numa determinada amostra. Tá? Aqui eu tenho um resultado, né, típico de uma análise mais clássica aqui que a gente vai ver. Então a gente usa muita matemática, alguma coisa de estatística também, a gente faz cálculos, gráficos, tabelas, tá? Normalmente nessa parte de tratamento de dados. E depois uma última etapa aqui, ação e conclusão. Então a gente vai interpretar os resultados. O que, que significa eu ter uma concentração alta de chumbo no determinado riacho, sei lá, determinada amostra, determinado ambiente? Por que está tendo muito mercúrio, né, no rio tal? Será que está tendo extração de ouro em algum lugar ilegal? Não sei. Então, será que está contaminando alguma aldeia, né? E aí por aí vai. Essa é a etapa de conclusão. Ou eu posso ser um simples analista, né, que eu só faço a minha análise aqui quietinho, e emito os resultados, laudo, relatório, etc. E alguém faz alguma coisa com isso, tá? Como é o caso normalmente lá da forense, né? Que o analista ele tem que ser distinto ali, né, de quem vai tomar alguma decisão para não ter esse viés. No caso de cientistas, né, na parte mais acadêmica, isso aqui é muito feito, né, isso precisa de ser feito, que é a divulgação dos resultados de um método novo que você desenvolveu, porque muitas vezes você tem aplicação de recursos públicos, né, dinheiro público que financia a pesquisa. Então, uma maneira de você prestar contas para a sociedade é divulgando resultados. Seja em congressos, né, científicos, e aí o público leigo não tem tanto contato com isso, tá? A divulgação científica ela acaba sendo de cientistas para cientistas, tá? Isso é um fato. Seja em congressos, seja em revistas científicas, ou seja, por exemplo, em podcasts, perfis de YouTube também, né? Tem muitos divulgadores científicos que são aquelas pessoas que às vezes nem fazem aquela ciência que ele está divulgando, tá? Normalmente é isso que ocorre, mas ele é um cientista, às vezes ele é jornalista também, que tem muito, ele tem muita condição ali de fazer o material ficar mais digerível, né, para o público leigo. Então é uma pessoa que consegue entender o ideal, né? É uma pessoa que consegue entender a ciência que está sendo passada ali por trás, digerir e passar aquela informação que seja mais relevante, quais são os resultados, como que funciona e tal, 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 para o público leigo. Esse é o famoso divulgador científico, tá? É uma tarefa muito que eu respeito muito, valorizo muito, tá? Isso precisa. É uma forma de você falar para a sociedade, ó, o dinheiro está sendo empregado dessa forma, tá? Está servindo para isso, a gente está evoluindo para esse lado, a gente não está simplesmente reinventando roda dentro de universidade, né, dentro de centros de pesquisa, né, a gente está fazendo algo que tem alguma relevância e tal, seja direta ou indireta para a sociedade, tá? Existem tipos de pesquisa também que ela não traz o impacto para a sociedade direto, mas ele traz o impacto para outros cientistas. Existe isso também, né? Em algum momento aquilo vai entrar na linha, na cadeia de produção de alguma função, de alguma coisa que vai servir para a população, enfim. Então,
muita coisa válida dentro da ciência. E tomada de decisão, né? Pode ser que isso também não seja do analista químico, mas pode ser que sim. Ah, eu vou mudar a rota de síntese. Ah, eu estou fazendo a síntese por aqui. E aí a análise química está me falando que eu estou tendo uma impureza aqui. Eu não quero essa impureza que está saindo aqui em 4 minutos. Então vamos tomar decisão aqui, vamos fazer uma outra rota, vamos ver o que que acontece, né, com esse pico aqui. Eu quero que ele, sei lá, desapareça. Então ele tem que passar reto aqui, né? Então pode ter tomada de decisão também. Beleza? Bom, então classificações da química analítica. A gente tem pelo menos umas 3 classificações, tá? Quanto à composição da amostra, é a primeira delas. Então a gente pode. E essas classificações elas se mesclam também. Então eu posso, né, ter várias subdivisões ainda, várias combinações. Então eu posso classificar quanto à composição da amostra, ou seja, eu estou olhando para a amostra. Então, que tipo de análise química eu estou abordando? Pode ser uma análise qualitativa, não somente análise, tá? Esse termo qualitativo e o quantitativo, ele pode ser empregado para técnica também, método, tá? Várias palavras-chave aí vocês vão ver associado com qualitativo ou com quantitativo. O meu interesse aqui é nessa palavra-chave aqui, qualitativo, quantitativo, ok? Como os próprios nomes já dizem, né? Eu não quero revelar a qualidade, não, mas eu quero revelar. No quantitativo funciona, né? Mas aqui eu não quero revelar a qualidade da espécie. Mas a identidade, se tem ou se não tem, ou o que que tem de presente numa amostra, tá? A qualitativa ela pode se encarregar dessas duas coisas. Por exemplo, eu posso fazer a pergunta, nesse exemplo aqui, para o alumínio 3 mais, se tem alumínio 3 mais ou não, tá? Alumínio presente, isso seria uma resposta, né? Alumínio presente, alumínio ausente, nitrato presente ou ausente, ou não detectado, tá? Uma forma mais formal de você entregar um resultado. Aqui eu já sei qual que é o meu analito, tá? Então aqui não se trata em revelar a identidade. Aqui se trata em revelar se eles estão ou não presentes numa amostra. Revelar a identidade seria algo um pouco mais complexo também, né? Eu preciso de uma técnica um pouco mais sofisticada. Normalmente, espectrometria de massas, para quem ainda não ouviu falar, isso aí mais lá para frente, na analítica 3, analítica 4, sei lá, que você consegue meio que pulverizar, né, a amostra toda, né? E de certa forma você consegue detectar quais elementos, quais espécies químicas estão presentes numa amostra. Ó, tem metano aqui, tem alumínio, tem nitrato, tá? Mesmo que você não saiba anteriormente. É uma amostra totalmente às cegas ali, ó, o que será que tem aqui? Por exemplo, para amostra de petróleo, né? Ou para amostra de fármacos também, né? Se você está sentindo uma nova síntese, você quer detectar o que está produzindo ali de matéria de impureza, por exemplo. Né? Então você pode fazer uma técnica mais sofisticada para revelar a identidade dos compostos que estão presentes ali. Então, não é porque é qualitativa que ela não é importante, tá? A análise quantitativa ela revela quantidade. Aí o termo, né, bem, a palavra diz muito aí. Revela quantidade. No caso, a quantidade é normalmente relativa, tá? A gente viu ali naquele, naquele slide ali do rótulo, né, da garrafinha d'água, lá, não sei, que, que a gente tinha a massa, né, de um determinado composto ali, um determinado elemento, numa porção de 200 ml ali daquela água, daquele elemento. E aí eu falei, ó, isso não deixa de ser uma concentração. Se eu dividir uma coisa pela outra, eu consigo chegar na concentração de volta, né? Então essa quantidade, ela tem que ser relativa, né? Não me interessa saber que eu tenho 2 gramas de analito, né? E eu não souber a quantidade de amostra que tinha. Eu preciso de alguma, mesmo que se a amostra seja uma rocha, seja um solo, algo sólido, né? Eu preciso saber quantos gramas de amostra tinha ali na hora que eu retirei aquele analito para fazer concentração, para fazer a análise quantitativa. Então tem que ser relativa. Ah, eu tenho 2 gramas. Tá, 2 gramas em que, o coração? Em 2 litros? No planeta Terra inteiro, entendeu? Né?
Então, normalmente a concentração aqui tem que ser fornecida. E aí a concentração pode ser em gramas, né? Como é o caso aqui, gramas por litro. No caso aqui, miligramas, né? Então pode ser em gramas por litro, pode ser em mol por litro também, ou milimol, ou micromol. Tá? Depois a gente vai ver algumas coisas aí nas próximas aulas de concentração, tá? Unidades diferentes aí de concentração. E aí ela revela quanto que está presente de uma determinada coisa que eu já sei o que que eu estou procurando, tá? E eu já preciso de saber, não pode ser às cegas, tá? Eu preciso saber, ó, eu tenho alumínio na amostra. Então, quanto que eu tenho? Mesmo que seja zero, né? Mesmo que você ache zero, você fala, ó, a concentração de nitrato aqui no caso, ó, né, o nosso analito, é menor do que o limite de quantificação daquele método. Não quer dizer que não tenha, tá? Mas o seu método falou que é zero, significa que ele tem menos do que a quantidade que o seu método consegue enxergar, tá? Então, a gente costuma chamar isso em química analítica de limite de quantificação. Então, se o seu método não consegue quantificar de tão pouco que tem, você não fala que tem zero, você fala que tem menos do que aquele limite. Esse é um outro parâmetro que a gente determina lá na validação, tá? A validação, se eu não me engano, acho que eu não falei muito bem da validação, não falei muito, né, da validação, mas ela simplesmente é uma forma de você validar o seu método, né? Falar que mostrar por mecanismos matemáticos e estatísticos que o seu método ele é robusto, que ele tem determinados limites de quantificação, de detecção, linearidade, são vários parâmetros que a gente estuda lá. E aí eu não vou ficar entrando muito em detalhes para a gente não se perder aqui agora, ok? Mas assim, a conclusão dele, né, é que seu método é ou não válido para uma determinada aplicação. E aí ele pode ser usado aí sim ele pode ser usado lá para química forense, pode ser utilizado no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, em qualquer laboratório, etc. E tal, tá? Esse é um método validado. Esse é um parâmetro de validação, então, limite de quantificação. E aqui foi dada uma faixa, tá vendo? 1,23 mais ou menos 0,03. Para quem ainda não viu isso aqui, isso significa que eu tenho que a minha concentração de alumínio lá na amostra, ela é um valor que está entre o 1,20, né, que é o 23 menos esse 3 aqui, 20, e 1,26, né, que é esse 3 mais 3 aqui. Então, o 1,23 está bem no meio dessa faixa, mais ou menos 0,3, então menos 0,3 e mais 0,3. Significa que a quantidade de alumínio está em algum valor, né, dentro dessa faixa aqui, entre 1,20 e 1,26. E aí é muito comum a gente escrever nessa forma aqui, tá? Que a gente chama de intervalo de confiança. Bom, a gente pode classificar a química analítica quanto à instrumentação. Agora eu não estou olhando para a amostra, tá? Se é quantitativo ou qualitativo. Mas eu estou olhando para a instrumentação utilizada mesmo. Então, minha análise, ou técnica, ou método, né? Novamente, eu estou preocupado aqui com esse termo aqui, tá? Pode ser clássico ou pode ser instrumental, que vai ser o próximo slide ali. Então a gente faz o uso na clássica de um instrumental mais simples e de baixo custo, tá? É clássico porque tem um aspecto histórico, né? A química analítica ela nasceu, né, desses instrumentos mais simples, vidrarias, né? Hoje a gente até acaba utilizando balanças digitais e tal, mas né, antigamente as balanças eram balanças, né, de comparação de pesos e tal. A gente utiliza agitador, mas não necessariamente também, tá? Mas assim, é o máximo de sofisticação que a gente vai encontrar em análises químicas clássicas são uma balança digital, um agitador magnético, alguma coisa assim, um pHmetro, tá? Mas o principal são as vidrarias em si que a gente utiliza. Algumas etapas, inclusive a reação química em si que a gente quer fazer. A análise química envolve uma reação química, né? Ela pode ser feita, inclusive, sem energia elétrica. Essa é uma diferença legal, né, da análise clássica para a análise instrumental. A análise instrumental, o instrumento, normalmente você tem que ligar ele numa tomada, né? É, por que que a clássica, às vezes, não precisa disso? Porque você envolve uma reação química entre o analito e o reagente. Aqui está o meu analito, rosinha aqui embaixo, tá? E o meu reagente fica aqui por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de análise clássica.
o meu reagente fica numa que a gente chama de bureta, né? Que ela tem uma graduação que indica quanto aquele volume que eu gastei para conseguir reagir. Analito mais reagente formando um produto. Esse produto aqui, por exemplo, ele fica rosinha, então eu consigo identificar qual que é o momento certo de eu fechar essa torneirinha aqui. Né, eu controlo isso aqui. Vocês vão ver isso aqui na Analítica 2, tá? Para experimental. Então, eu só estou dando um spoiler aqui rápido. Como ela é clássica, tá? Ela é ideal para análise de macro e semi-microanálises. Análise de macro e semi-micro elementos, tá? De compostos majoritários. Então, ela não consegue, por exemplo, determinar as impurezas lá da losartana, né? Que foi levantada ali agora. Então, realmente fica complicado. Mas, por exemplo, determinar um princípio ativo de um fármaco já seria mais possível, porque daí ele tem alta concentração naquele medicamento. Então, já é uma coisa mais legal da gente analisar por uma técnica clássica, tá? E análises instrumentais também, eu vou ficar um tempinho aqui, tá? Mas eu prometo não me alongar muito, porque existe a disciplina para isso também. E eu costumo falar muito isso aqui nos cursos que a análise instrumental, existe que seria a Analítica 3. Nos cursos que são optativas, eu tento convencer ao máximo possível a fazer. Primeiro porque é legal pra caramba, tá? São técnicas, são coisas muito bacanas que a gente aprende, a gente, nossa, evolui muito o nosso raciocínio químico para as coisas. Para o currículo não se fala, tá? É muito excelente para quem tem, por exemplo, para quem puder fazer estágio, né? Algum estágio, alguma monitoria, alguma iniciação científica, um TCC, por exemplo, né? Algum instrumento, né? Fazer com alguma técnica instrumental, o ganho que essa pessoa tem é absurdo, tá? Então, assim, o que que acontece? O uso de um instrumental mais complexo, tá? Os componentes são mais sofisticados, costuma ter esses espécie de kits, né, com vários hacks, né? Esse aqui é um cromatógrafo a líquido, para quem não conhece. É um exemplo, tá? De técnica instrumental. Então, não necessariamente tem isso tudo aqui que eu vou falar, mas isso porque isso aqui está mais geral, né? Normalmente a gente tem sistemas de fluxo de gases, nesse caso aqui de solventes, né? Que a gente tem garrafas aqui para solventes, colunas de separação, nesse caso aqui também tem sistemas de aquecimento e controle de temperatura, que pode ter também alguma região aqui onde fica a coluna de separação, pode ter o controle de temperatura, justamente por quê? Porque isso tudo influencia uma análise. Então, se a temperatura influencia uma análise química, uma determinada análise química, seria ótimo se a gente pudesse controlar essa temperatura. Imagina se eu faço a análise em um dia numa temperatura ambiente, né, 20 graus, no outro dia a temperatura está 25, a análise já muda, né? Então o ideal é a gente ter o controle, inclusive de temperatura. Normalmente tem detectores, né, de luz, corrente elétrica, a massa, né, razão carga-massa, né, espectrometria de massas, por exemplo. Amplificadores de sinal elétrico, que é o que permite que mesmo concentrações muito baixas dos elementos nas amostras possam ser detectados, tá? Porque tem amplificador de sinal. Normalmente os sinais são muito baixinhos, né? Então eles precisam de ser amplificados. Interfaces, né? Computadores, softwares, né? Softwares são muito, até legal também falar, que existem softwares específicos para os equipamentos, existem softwares que são mais gerais para tratamento de dados instrumentais também, né? Então, assim, é um universo gigantesco isso aqui. Então, para o profissional que vai se formar em graduação, que souber um pouco mais assim das técnicas instrumentais, né, que isso fica aí para as disciplinas posteriores aí, é muito bom, tá? Envolve a comparação de uma resposta, uma diferença crucial, né, entre a análise clássica para a análise instrumental, é que na instrumental a gente tem a comparação de respostas do analito, da amostra ali, tá? É o que a gente chama de sinal analítico, né? E de um padrão analítico. O padrão analítico é um reagente que a gente compra, tá? Tem sites para isso, existem empresas que vendem padrões analíticos. Realmente eles são mais caros e tal, mas são substâncias ali com alto grau de pureza.
O que que eu faço? Eu vou lá, analiso o meu padrão analítico e aí analiso a minha amostra depois. E aí eu comparo o sinal do meu padrão analítico com o sinal da minha amostra. E aí eu consigo até fazer a comparação, não somente se é ou se não é aquela mesma substância que eu comprei o padrão analítico, mas também quantitativo, quanto que eu tenho daquele, daquele analito na amostra. E aí eu consigo fazer a determinação. Normalmente isso é feito por uma curva de calibração, que a gente chama, né? Na verdade é uma reta, normalmente é uma reta, que ela tem uma inclinação e tal. Ela envolve a intensidade do sinal analítico, a intensidade vai depender daquilo do que o equipamento fornece para a gente e a concentração do analito. Essa concentração a gente constrói então um gráfico, né? Y, no eixo Y a gente coloca a intensidade do sinal, no eixo X a gente coloca a concentração de padrões analíticos. Tá? Então, como eu sei a pureza daquele padrão que eu compro, eu preparo várias soluções ali, cada uma com uma concentração diferente, e aí eu vou enxergando, eu vou vendo a curva sendo construída ali. E aí quando eu analiso a minha amostra, que eu não sei a concentração do analito nela, a gente faz ali a que a gente chama de engenharia reversa, né? A gente tem o sinal da amostra, mas não tem concentração. E aí é só jogar nessa curva de calibração que a gente tem a concentração, tá? Basicamente é isso. A gente tem análise qualitativa também pode ser feita, tá? A gente pode analisar, por exemplo, o perfil do espectro de uma determinada substância, espectro de infravermelho, espectro ultravioleta, tá? É como se fosse uma impressão digital das moléculas. Então, isso acaba sendo uma forma de análise qualitativa, tá? Então, ela é ideal para análises de rotina, porque como você tem um pequeno contato com o analista, menor contato com o analista, e você consegue automatizar essas análises, tudo é controlado por um computador, então, embora o analista, né, de um equipamento instrumental pode passar a impressão que ele seja um mero apertador de botões, mas não, ele precisa de saber o que está acontecendo aqui, ele precisa de saber se o que ele vai analisar, por exemplo, não reage com um solvente, que não degrada e tal, eu simplesmente quero analisar, eu não quero destruir minha amostra, eu não quero, né, destruir o meu analito e tal. Então você precisa de entender um pouco de química também para fazer a análise de uma análise instrumental, tá? Não é só apertar botões ali. Então, você tem métodos de análise que são salvos em computadores. A gente está vendo aqui, né, direto aqui um computadorzinho aqui. Você tem um software e tal. Ele salva não só as análises, mas como também salva os métodos também. Ó, qual temperatura vai utilizar, qual fluxo do solvente vai utilizar. Tudo é salvo aqui. Então, acaba simplificando muito a vida do analista. Isso permite fazer análise em sequência. Você faz um método só. Com o mesmo método, você pode analisar quantas amostras você puder, né? Naquele dia, ou naquele instrumento, né? Costuma ter até equipamento que tem carrossel, tem grade, né? Para você colocar várias amostras ali. E depois que você dá o ok, ele vai selecionando com a grade ali, com o carrossel, qual amostra ele vai fazer a coleta e tal. Então é bem legal, é bem chique. E aí, como tem um menor contato com o analista, por melhor que seja o analista, tá, pessoal? A gente não está julgando aqui é, a capacidade do analista em si, mas não importa a capacidade do analista, quanto menor o contato entre o analista e a análise química, maior acaba sendo a precisão. Então, isso é fato. Maior a precisão. Precisão é um outro parâmetro também utilizado em química analítica, tá? Outra palavrinha-chave aqui, né, precisão, que é o grau de concordância entre resultados. Então, se você fizer várias análises ali de uma mesma amostra, de uma mesma condição, a gente espera que as respostas sejam idênticas. Elas não são idênticas, tá, mas são sempre próximas. Então, eu posso fazer ali até um cálculo, tá, do quão próxima que essas respostas estão. Aí, obviamente, a parte chata, né? Você precisa, o custo disso aqui é muito alto. São poucos fabricantes que conseguem, são até multinacionais, né? Que conseguem fabricar esses instrumentos aí com grande capilaridade, né? Na indústria, seja indústria farmacêutica, de petróleo, qualquer
ou acadêmico, né? Então, são poucos bons fabricantes que existem, e aí monopoliza, né? O problema é esse. Como eles conseguem manter esse monopólio, não só a aquisição, mas a manutenção também desses equipamentos é muito alta. A gente não consegue pagar uma manutenção de um equipamento desse, que dirá o próprio equipamento, com dinheiro próprio do bolso, né? Você tem que ter verba pública, por exemplo, numa universidade, para fazer uma manutenção do equipamento. Tem que ter projetos, né, com recurso financeiro para isso. Obviamente, também você precisa de ter treinamento de pessoal, porque além da química, por exemplo, que o analista já venha com aquela bagagem, né, da graduação, do curso dele, ele precisa de saber operar um equipamento desse aqui para ele não fazer é, burrada, né? Eu posso fazer alguma coisa aqui, mandar o equipamento executar alguma operação, ele vai executar, mas está tudo errado, não era para fazer aquilo, você pode danificar o equipamento e tal. Então, você precisa de treinamento de pessoal, não é qualquer um. Aqui que eu volto a falar para vocês, né? Quem tiver a oportunidade de fazer uma iniciação científica aí durante a graduação de vocês, tá? Não precisa de ser hoje, não precisa ser para ontem, vocês estão no começo do curso, tá? Mas é bom aí vocês já ficarem atentos aí para isso, tá? Ah, fui convidado e tal, eu procurei algum professor e tal, tá com vaga aberta para trabalhar com equipamento e tal, vamos ver como é que é, vamos embora, vamos embora. E aí vocês vão ter oportunidade de fazer esse treinamento. Existem cursos de treinamento que são pagos também. Então, se você quiser ter um treinamento por fora, com certificado, etc., você pode fazer também, tá? Existem cursos de treinamento. Então, a gente tem uma terceira classificação da química analítica, que é agora a gente olhando para o método em si, ou para a técnica em si, né? A gente já viu a classificação com relação à amostra, né, se é quantitativo ou qualitativo, com relação ao tipo de instrumental que a gente utiliza, então se é uma técnica clássica ou instrumental. E aí a gente pode mesclar, combinar essas palavras, tá? E tem os métodos também. Agora eu estou olhando para o método. Se é o método gravimétrico, tá? E aí você pode ter um conjunto de técnicas dentro de cada classificação dessas aqui, tá? Mas enfim, você tem métodos gravimétricos, que você normalmente você determina a massa do analito, e aí depois você precisa de fazer aquela conversão para ter a concentração, tá? Igual eu falei, você não determina só a massa e para por aí, é 2 gramas. Em quê? A massa de um analito ou de algum composto que reage com esse analito e que seja mais fácil, por exemplo, mais viável você determinar esse composto. E aí essa massa ela pode depender da massa do analito, né? Porque está quimicamente relacionado. Você tem métodos volumétricos, que é aquele desenzinho que eu mostrei ali no slide anterior, tá? Lá da bureta, né? Gotejando ali no Erlenmeyer rosinha. Métodos volumétricos, que ali você determina um volume e a partir daquele volume você tem um reagente ali de concentração conhecida e a partir dali você sabe concentração, você sabe volume, você sabe quanto que você gastou, você faz a conta para relacionar com a concentração do analito na amostra, tá? Você tem métodos térmicos, onde você monitora alguma propriedade física, seja física ou química, tá? Pode ter reação química ali, enquanto você controla a temperatura. Enquanto a temperatura, por exemplo, é aumentada, você vai aumentando a temperatura e vai observando, por exemplo, a massa, alguma outra propriedade da sua amostra, tá? Em uma determinada atmosfera. Pode ser nitrogênio, pode ser oxigênio, isso aqui varia também. Métodos eletroanalíticos, tá? Então a gente monitora ou mede propriedades elétricas, tá? Com potencial, corrente elétrica, etc. E a gente relaciona isso também à concentração do analito. Métodos espectroscópicos, esse aqui particularmente é um dos mais bonitos que eu acho, tá? Espectroscópicos e de separação. E aí eu vou falar por que a gente mede a interação entre a radiação eletromagnética e o analito, tá? Ou a gente mede a emissão de luz, a emissão de radiação do próprio analito. Então são, e aí o analito pode ser atômico ou pode ser molecular. Então só daqui de ser atômico ou molecular e emissão e absorção, né? Essa radiação ela pode ser absorvida ou emitida, tá?
Só com essas duas características aí a gente consegue ter quatro combinações. Então eu posso ter a radiação sendo absorvida por moléculas, isso é uma técnica, dá uma técnica espectroscópica, ou pode ser emitida por uma molécula, a gente chama outra técnica, ou pode ser absorvida por átomos, tem outra técnica, a absorção atômica, tá? E aí os nomes eu não vou ficar entrando muito em detalhe, e pode ser emitida por átomos também. Então, assim, você tem várias técnicas relacionadas aqui. O fato é que a gente mede essa interação entre a radiação e o analito. Então, por exemplo, eu posso ter, no caso de analito que absorve radiação, né, a radiação eletromagnética, a luz, né? A gente chama de radiação eletromagnética porque não é necessariamente a luz que a gente enxerga, pode ser luz infravermelho, ultravioleta, outros campos também de outras faixas do espectro também. E aí, como o analito ele absorve parte desta radiação, é como se ele gerasse uma sombra, tá? E aí quando a gente tá, e aí a gente mede essa sombra, a gente analisa de certa forma o quanto que o analito está absorvendo, analisando essa sombra dele. No caso da emissão, aí a gente analisa a própria luz emitida por ele. A gente precisa de fazer uma excitação, tá, dessas moléculas ou desses átomos, né, que compõem a amostra. É, aquela espécie ela é excitada e quando ela retorna ao estado fundamental, ela emite luz. Tá? E aí a gente observa a própria luz emitida pelo analito. Então, isso é bem bacana, tá? Porque isso aqui é característico, cada molécula vai ter um tipo de emissão, um tipo de radiação diferente, é muito vasto, é um campo muito vasto. E, novamente, você tem disciplinas voltadas para isso aqui. Métodos de separação, aí eu costumo colocar extração líquido-líquido, por exemplo, são técnicas mais clássicas, tá? Técnicas mais físicas mais clássicas do que instrumentais, tá? Mas você tem extração, você tem as cromatografias, cromatografia gás, cromatografia líquido, fluido supercrítico, tem eletroforese capilar, enfim. Na técnica de separação, ou nos métodos de separação, envolve a separação, e aí por isso que eu falei separação, né, eu grifei lá no primeiro slide, né, falando do que é a química analítica, você envolve a separação dos componentes da amostra. Por quê? Pode ser que meus componentes da amostra eles interfiram na análise de um determinado componente, de um determinado analito que eu tenho interesse. Então, se eu tenho outras espécies ali que têm que interfiram o sinal do meu analito, eu preciso de separar esses interferentes para que eu consiga analisar apenas o meu analito. Então, por isso que serve a técnica de separação. Tá? Ou um analito só, uma classe de analitos, tá? E aí vai. E aí tem outros métodos também, né? Razão massa-carga, espectrometria de massas, né? Decaimento radioativo, alguns outros exemplos aqui, mas que a gente nem fica abordando muito eles, ok? O que a gente vai se preocupar agora é que, como muitas análises químicas, em especial as análises clássicas que eu falei, elas envolvem a reação química entre o analito e o reagente, e aí essa reação química ela alcança um estado de equilíbrio químico. Para que a gente obtenha um resultado confiável numa análise química, a gente precisa de ter conhecimento, tá, sobre os princípios, sejam teóricos ou práticos, que governam esses processos, tá, de equilíbrio químico. Então, eu preciso de saber que um reagente vai realmente reagir com um analito, tá, que tipo de reação que vai ser, qual que é o equilíbrio químico que vai ser estabelecido, e eu preciso de entender isso. Isso seria uma forma qualitativa, né, de conhecer esses equilíbrios, mas eu preciso principalmente entender os aspectos quantitativos, tá? Que aí eu consigo, desses equilíbrios químicos, muitas vezes a gente tem mais de um equilíbrio químico ocorrendo simultaneamente, então é por isso que tem muita conta nos nossos cursos de Química Analítica um 2 né, e talvez 3 menos contas, né? Mas na Química Analítica um e 2 em especial, a gente tem muita conta para fazer, porque a gente precisa de entender esses equilíbrios químicos, tá? Do ponto de vista quantitativo. Então a gente precisa de fazer o que eu sempre falo.
É a interpretação daquele ambiente químico, passar aquilo para um ambiente matemático, tá? Resolver aquele problema matemático e fornecer um resultado que seja quantitativo, uma concentração, né? Um valor de pH, por exemplo. Né? E aí a gente vai ver quais equilíbrios: ácido base, complexação, solubilidade e oxirredução. Tá? Alguns sinônimos aqui. E aí a gente divide as químicas analíticas, né, da seguinte forma. Então, na química analítica 1, vocês vão ver os equilíbrios químicos, ácido base, complexação, equilíbrio de solubilidade, de oxirredução. E na analítica 2, vocês vão ver as aplicações desses equilíbrios, ok? Como que são feitos na prática e os aspectos teóricos, tá? Destes 4 equilíbrios. Aí, na análise Química Analítica 3 ou análise instrumental, depende aí do curso, né? Cada curso chama a disciplina de um jeito. Mas normalmente analítica 3 e 4 a gente vê análise instrumental, ou análise instrumental 1 e 2, né? Aqui na UF a gente vê métodos espectrofotométricos, tá? São os métodos espectroscópicos ali que a gente falou em cima ali. E na instrumental 2 a gente vê os métodos cromatográficos, que são métodos de separação, ok? Com relação à metodologia aqui do nosso curso, as aulas vão ser feitas majoritariamente em Datashow, tá? Em PowerPoint e Excel. A gente faz deduções de equações no Excel mesmo, tá? No PowerPoint mesmo, e algumas eu faço no caderno. Alguns exemplos de lista de exercício também e exemplos de aplicações também são feitos no caderno, tá? Aqui não tem quadro, quadro é só no presencial. E a resolução de lista de exercícios, eu passo listas para vocês de cada material, tem para cada prova vai ter lista de exercícios. E aí mesmo que vocês estudem em grupo, tá? Vocês precisam saber fazer os exercícios sozinho, tá? Sozinhos, porque a prova é feita, né, a avaliação, as avaliações são feitas individualmente, então vocês precisam saber fazer sozinhos. Obviamente que se vocês estiverem travando, aí vocês vão procurar os monitores, que ainda não estão definidos, tá? E o professor também. Vocês me procurem aí, vocês não fiquem sem amparo, por favor. Minha sugestão de estudo, porque como o curso ele é bem preenchido, né, de conteúdo, eu sugiro que vocês montem, né, e executem cronograma de estudo, né, que não englobe somente o horário da disciplina em si. O horário da disciplina em si, a carga horária, né, ela dá suficiente para a gente ver, dá tranquilo para a gente ver todo o conteúdo da matéria, mas pode ser que não dê para vocês fazerem os exercícios, estudarem e tal. Tá? Então é muito legal vocês fazerem esse cronograma e é para evitar até acúmulo de matéria, tá? Evitar acumular isso aí, porque tem prova que realmente vai ter muito conteúdo, tá? Não tem como deixar tudo para a última hora, para a última semana. Eu também já sugiro estudarem a caneta, tá? Porque como a gente ainda está num remoto e tal, precisa de fazer um PDF da prova, e aí para dar contraste na letra, ele tem que ter caneta. A lápis eu já tive muito problema já de não conseguir entender o que está escrito aí, né? Enfim, não dá. Então a sugestão para quem tiver problemas aí com escrita caneta, já vai estudando em caneta e tal, já tenta fazer a prova caneta já para você já ganhar algum tempo, tá? Os canais de comunicação. Nosso canal oficial de comunicação, quando eu tiver que fazer alguma comunicação com vocês, vai ser pelo Classroom, tá? Se for alguma coisa mais rápida, menos oficial, a gente pode fazer pelo WhatsApp também, se vocês preferirem. A gente pode incluir aí algum grupo. E aí, se vocês precisarem de comunicar comigo, pode ser pelo Classroom também ou pelo e-mail, tá? Às vezes o próprio Classroom, ele dá uma notificação por e-mail daquele seu comentário. Então, você pode fazer pelo Classroom também. Se for alguma coisa mais importante, mais individual, eu prefiro que vocês façam por e-mail. Uma que é para a gente manter o registro da conversa, tá? E outra para que a gente mantenha a descrição, né? Para vocês não ficarem se expondo aí, não sei, de repente vocês não querem que o problema de vocês seja compartilhado. Agora, se for algum problema de algum exercício, alguma dúvida de exercício, alguma coisa assim da disciplina, aí a sugestão é fazer no Classroom mesmo, para todo mundo ver aquela dúvida. Às vezes várias pessoas estão com a mesma dúvida e a gente já responde
já serve para vários ali, tá? As avaliações serão 3 avaliações. Elas vão ter 2 horas cada, mas eu vou dar 1 hora a mais de tempo, que eu chamo de tempo técnico, tá? O conteúdo da prova vocês conseguem resolver em 2 horas, tranquilo. Eu vou fazer a prova para ser feita em 2 horas. E essa 1 hora eu dou a mais para vocês fazerem aí o escaneamento, né, das provas, criar o PDF, fazer o upload da imagem, né, do PDF, perdão. A gente tem uma VR e uma VS, também serão de 3 horas, tá? 2 horas mais 1 hora. E aí a VR é para todo o conteúdo, então por isso que, para uma prova ausente, né? Então, para quem perdeu alguma dessas 3 provas, você já tem o direito, né, de fazer a VR. Eu sugiro não perderem as provas, tá? Ah, vou deixar para VR porque, sei lá, porque é todo o conteúdo, né? Então costuma complicar mais. As questões precisam de ser mais representativas, né? Então acaba sendo mais difícil, mais prolongado, mais conteúdo mais empacotado ali na prova. Então pode ficar mais complicado. Mas se realmente precisar de fazer, aí azar, vamos fazer. E não precisa de ficar justificando, tá? Isso é um direito que vocês têm aqui na UF. A VS também de 2 horas, para quem não conseguiu, para quem ficou com a média parcial entre 6 e 4, tá? Média abaixo de 4 é reprovado direto, entre 6 e 4 VS, acima de 6 aprovado. E VS acima de 6, a nota da VS substitui o período todo, então por isso que tem que ser uma prova bem representativa também, tem que ser bem difícil, não tem como ser uma prova fácil aqui. Acima de 6 aprovado e abaixo de 6 reprovado. Não tem critério de frequência ainda, né, nessa disciplina que a gente ainda está trabalhando no modo remoto, então ainda não volta a questão da frequência. E vista de provas, a prova eu faço o seguinte, quando eu vou corrigir a prova, isso para quem envia a prova em PDF, que é a minha exigência de PDF é por isso, eu faço um comentáriozinho em cada erro que vocês cometeram. Então ali, foi um erro de diluição. Aí eu coloco lá, erro de diluição, ou unidade ausente, eu vou colocando essas coisas lá no PDF. E vocês têm acesso a essa correção. Então, a vista de prova não é isso. Isso aí vocês já, né, conseguem ter uma noção do que vocês erraram e o que vocês acertaram. A vista de prova, ela é para um caso em que vocês não concordem com uma nota que foi dada, por exemplo. Ó, eu vi minha vista, o Fernando colocou só um detalhe lá que eu errei. Então, assim, eu acredito que era para tirar 9, 9,5 numa prova e ele me deu 6. Será que ele não errou a nota, não? Não sei. Nunca aconteceu isso, mas pode acontecer, tá? Tô dando um exemplo, jogando um exemplo aqui. Acontece, às vezes, a gente ter realmente uma questão que a gente não calculou, não computou um determinado critério ali e tal, a pessoa alcançou, e aí por algum motivo, algum erro de digitação, aquilo lá não entrou na nota final dele ali da prova e ficou com a nota defasada. E aí a gente vai lá e corrige essa nota, tá? Ou faz a recorreção daquela questão, tá? Não é recorreção de prova, é vista de prova, tá? Mas se tiver alguma coisa que eu perceber ali que realmente eu corrigi errado, eu aproveito aquele momento ali para fazer uma correção nova. Isso não costuma acontecer, tá? Mas é uma possibilidade. E aí vocês vão precisar, a gente vai fazer esse agendamento mais para o final do curso, tá? E aí eu vou pedir para quem tiver interesse se manifestar. E aí a gente marca um horário no Meet, alguma coisa assim para a gente se encontrar. Isso é individual também. E aí a gente faz a vista de provas, tá? É muito raro acontecer vista de provas, mas eu tenho que falar, tá? Que é um direito também que vocês têm. Ok? E aqui algumas referências. Não é obrigatório, tá? Mas é recomendado, óbvio, né? Que vocês leem livros e tal. Esses são os livros que eu costumo tirar informações para fazer, não só as provas, tá? Mas o próprio curso em si. Então, para quem não puder, não posso, não tem acesso a nenhum livro, não tem acesso à biblioteca, não, tal. Esses dois aqui eu sei que tem biblioteca, o Ionic Equilibrium também tem biblioteca, até um livro mais antigo, mas que ele pega um pouquinho mais pesado nas contas, nos cálculos de pH, nos cálculos das soluções. O Harris e o Skug são livros mais gerais de química analítica, tá? Mas a linguagem é muito acessível, é um livro muito tranquilo de ler.
O Harvey também, ele é mais acessível, é um livro um pouco mais simples, mas ele também é bem acessível, leitura bem agradável. Só que em inglês, né? Esse aqui também é em inglês. E o Harris e o Skug tem deles em português, tá? Eu não sei se tem versões mais recentes, provavelmente tem, tá? Mas essas são as versões que eu utilizei, são versões que eu tenho os livros físicos também, então eu acabo utilizando, ok?